Bom, eu sou formado em propaganda e marketing, tenho uma pós em administração, sou mestre em administração, tive uma carreira dentro de organizações não governamentais, as famosas ONGs, em grandes empresas como a Nestlé, Philips e outras empresas mais. E nessa vivência toda, esse espírito empreendedor de a gente querer fazer as coisas, de desenvolver coisas, é muito forte em mim. E isso sempre foi, assim, eu fui perdendo um pouco de cabelo por isso, né? Vocês viram que já perdi bastante cabelo. Então isso faz com que a gente aprenda algumas coisas mais, tá? E basicamente se baseia em planejamento, tá? Tudo bem, gente, meu nome é Eric, eu tenho uma trajetória um pouco diferente da do Marcos, né? Então, eu na verdade sou músico, sou formado em música pela USP, e pelas trajetórias da vida e pelo empreendedorismo também que nos leva e que nos move, fui caminhando para outros lados profissionais, fui trabalhando também na área de gestão de projetos, depois fiz um MBA, resolvi fazer uma especialização em análise financeira. Então, para uma pessoa que tem uma trajetória, começa como músico, depois fazer a especialização financeira, as pessoas sempre olham, mas o que esse sujeito está falando sobre gestão, né? Mas na verdade, um pouco da nossa experiência, tanto a minha quanto a do Marcos, ela vem de uma experiência de trabalhar com empreendedores, trabalhar junto deles para tentar fazer os negócios deles darem certo. Eu acho que essa é uma diferença que eu vi bastante quando às vezes eu estava numa aula de MBA, numa academia, que a gente falava uma realidade de uma grande empresa, e depois você caía na realidade do pequeno empresário, do cara que está ali fazendo o negócio acontecer no dia a dia, né? Então a gente também, ao mesmo tempo, a gente entende muito do que a Sanai fala, de que não tenho tempo para fazer, não tenho tempo para planejar, mas eu sei realmente a importância e pude ver a diferença que faz a gente pensar um pouquinho no próprio negócio, pensar um pouquinho na própria vida, pensar em como é que a gente vai atingir esses objetivos, né? Bom, então como eu disse para vocês, como eu sou músico, então eu vou começar a palestra, na verdade, com música. Acho que é a maneira mais interessante, se vocês prometerem não dormir. Vocês prometem? Prestem atenção neste trecho aqui. E aí, o que vocês notaram? O que chamou a atenção de vocês nesse trechinho? Alguém é músico aqui? Alguém toca? O que chamou a atenção? Seria para jogar isso na empresa ou aí? O que chamou a atenção aqui? Aí, eu percebi que o maestro, ele coordenou o conjunto. Que na empresa seria um líder coordenando o grupo de pessoas. A gente falar uma analogia do maestro é muito utilizada, né? Quem mais? Teve algum trecho que chamou a atenção? Sanai? Agora olhando aí, quando eu falei procedimento, então, o que é o procedimento numa orquestra? É a partitura de cada um. Como é que você percebe que eles estão organizados? Porque conforme o regente rege, a orquestra também toca. Essa analogia da orquestra para a empresa ela é muito utilizada, não é nova, né? Não é nova porque realmente ela traz muita coisa. A música e a orquestra ela tem realmente muita coisa em comum com o funcionamento de uma empresa, né? É até interessante porque a gente tem um sistema na Venezuela de ensino de música que é por orquestra, e eles vêm justamente falando sobre como a orquestra ajuda as pessoas a trabalhar em grupo, trabalhar em conjunto, perceber a noção de hierarquia, perceber a questão da disciplina, automotivação, tem uma série de outras coisas.
E até por isso, quando eu falo da música aplicada aos negócios, eu falo de um conjunto também de vamos dizer assim, de competências de aprendizagens que a gente pode aplicar na vida prática, que não é só na relação da música, né? Mas em todo caso, é muito interessante quando a gente vê na orquestra e pensa na nossa empresa, né? Daí a gente chega, na verdade, no nosso trabalho, a gente encontra uma realidade às vezes muito diferente do que é uma orquestra, não é? A gente vê uma realidade bastante diferente. Então, falando um pouquinho mais sobre o que é uma orquestra e uma empresa, então a gente, logicamente, começa com a figura do maestro, que a gente fala sobre o regente, sobre o líder, quem é que comanda. E aí é interessante, eu sempre penso, quando a gente fala de liderança, nas minhas aulas de regência, que o líder não é aquele que vai pegar e fazer tudo por ele mesmo, que é uma tendência nossa, né? Então o cara não faz, putz, mas assistente não fez o relatório como eu queria, eu vou lá e faço o relatório porque eu não aguento mais mandar. O líder não pode fazer, o regente não vai fazer nada. Ele não vai pegar no violino, ele não pode fazer nada senão fazer o quê? Fazer o máximo para que a equipe dele renda. O maestro ele não pode tocar no lugar de ninguém. A gente, no nosso trabalho, a gente incorre nisso, né? Tendencialmente, o cara não fez o negócio, eu preciso fazer, preciso mandar a proposta, o vendedor não fez, não posso perder o negócio, vou lá e faço. O maestro não tem essa possibilidade. Eu aprendi muito mais sobre liderança quando eu estava regendo do que às vezes lendo. Por quê? Porque você está na frente de uma equipe que a única coisa que você pode fazer é apoiar a equipe. É apoiar a equipe, fazer o máximo, tirar o máximo de cada um. Essa é uma das primeiras coisas que eu aprendi com a música. O que a orquestra também nos ensina aqui? As cordas. Vocês viram a organização das cordas? Que a gente estava falando um pouquinho da organização do trabalho? Não é só isso, está todo mundo com a mesma fisionomia, com a mesma concentração. Seria tão bom se a nossa empresa também fosse organizada, tivesse a nossa operação tão redondinha, né? Vocês percebem como elas estão totalmente redondinhas, todos sabem em que momento atacar, como fazer, que som, o que eles esperam na música. A gente poderia também falar que, por exemplo, os metais, que é aquela parte aguda, são quase como se fosse a equipe de vendas nossa, né? A equipe de vendas, ela anuncia, né? Ela que também dá uma cara para a orquestra, dá um brilho diferente, enquanto os violinos eles continuam ali fazendo a música organizadamente o tempo inteiro, né? E por último, você tem uma outra parte da orquestra que é pouco notada, que é a percussão. Pouca gente nota a percussão na orquestra, não é? Pouca gente percebe o valor que tem a percussão. Mas será que isso não é igual, por exemplo, ao departamento administrativo que a gente tem dentro de uma empresa? Aquela pessoa que fica lá emitindo nota, fica fazendo os pagamentos, que muitas vezes ela é relegada, às vezes até o nosso próprio, vamos dizer assim, o pessoal que cuida da organização do escritório, que a gente nem percebe, só que se você tira, faz uma falta tremenda. Todo mundo gosta de pensar o quê? Nas cordas, nos metais, porque ele é mais bonito, é mais poético, né? Mas a verdade é que sem a percussão não anda. A orquestra, ela ensina muita coisa, porque ela ensina que cada um tem o seu papel lá dentro. Ela ensina que cada um tem o seu papel, ela ensina que cada um tem o seu momento e a importância de todos estar agindo em conjunto de maneira organizada, né? Isso é muito claro para a gente pensar numa orquestra, pensando na nossa empresa. Já é um pouco comum a gente ver isso, não é? Então eu vou mostrar uma outra coisa para vocês agora. Muito bem, isso aqui é um pequeno trecho de um quinteto de jazz. Quais vocês acham que são as diferenças desse quinteto de jazz para aquela grande orquestra? Além, logicamente, do tamanho do número dos músicos. Parece caótico para vocês? Essa tem improviso, né? Tem improviso. Bastante improviso. De fato, tem bastante improviso. Mas o grande ponto central do jazz é porque ele brinca com uma história que é a democracia e o improviso, só que dentro de uma ordem. Por quê? Na orquestra, como bem a Sana explicou, você tem as partituras, você já tem todos os instrumentos feitos, não é? A importância de você
escrever a música é justamente porque se você algum dia quiser passar essa música para alguém, a única forma é a partitura. Assim como se a gente um dia quiser ensinar alguém, é bom a gente escrever o processo. Por quê? Se você não escrever o processo, vai ficar na sua cabeça, amanhã você deu um resfriado, não pode ensinar ninguém, acabou. Perdeu-se todo o conhecimento que você adquiriu durante anos trabalhando na sua empresa. Na música, isso é um fato. Se você não escreve, ninguém consegue tocar música. No jazz, o que acontece é, você tem uma ordem. Todos os músicos, vocês percebem, primeiro, eles têm um eixo esquemático, todos eles estão andando em conjunto e todos eles têm um espaço para improviso. Então, quando a gente fala isso, é meio estranho. Você fala, mas você não está falando que a empresa tem que ser organizada? Que ela tem que ser tudo certinho, todos têm que estar tocando junto? Eu falo assim, mas a gente está numa pequena empresa, não é? A gente está, às vezes, a gente tem uma visão de que vai chegar na nossa empresa e tem uma grande orquestra, todos vestindo de smoke, e a gente chega na nossa empresa e percebe que as pessoas têm que ter múltiplas funções, às vezes. Você não vai ter só uma sessão de corda, você não vai ter só um cara para trocar trompa. A nossa empresa é pequena, a gente precisa dar conta das coisas. E outra coisa, o mercado é dinâmico. Você precisa se adequar, você precisa improvisar, às vezes você precisa criar novas situações. Eu prefiro muito mais a analogia de um quinteto de jazz. Por quê? Porque todos eles estão no mesmo princípio, todos eles sabem para onde vai, mas cada um tem o seu espaço dentro da empresa. Cada um tem o seu momento de improvisar e eles sabem o quê? Se adequar. Eles escutam muito o que está acontecendo à sua volta. Na nossa empresa, acontece um pouco disso também. Quantas vezes a gente está na nossa empresa, justamente, a gente não tem que responder rápido a um cliente, fazer uma proposta de maneira diferente. É preciso improviso, não é? Só que se a gente fizer esse improviso sem saber o que a gente está esperando no futuro, qual que é o risco? O risco é a gente fazer qualquer coisa. É um risco muito maior fazer, vamos dizer assim, qualquer coisa nesse tipo de situação. Mas todos os músicos, quando eles começam a música, eles já sabem onde eles vão parar. Porque eles são planejados. Até o improviso é planejado. Eles sabem o tamanho do improviso. Eles sabem quanto eles podem improvisar e quanto eles não podem. Essa história de que o improviso tem que ser caótico é até a página 2. É outro mito, gente. Para você criar, você precisa condicionar, você precisa planejar a maneira que você vai criar, porque senão você fica também... fica uma coisa sem sentido. Até para você pensar nesse aspecto de criação, você precisa ter um certo planejamento. Então, a música, ela tem um monte de coisas que ela ensina pra gente. Ela ensina pra gente o quê? Primeiro, a importância da hierarquia, a importância de você trabalhar em conjunto, a importância de você dosar essa questão da criatividade com o processo de planejamento. E o que eu acho que é mais importante é, como a mesma Sanai falou, a partitura é uma guia mestra do que eles estão fazendo. Todos eles têm a partitura e sabem para onde está indo. E o que a gente está falando aqui hoje é um pouco de que guia é essa que a gente vai ter que fazer para a nossa empresa. Qual é a partitura que a gente quer construir para a nossa empresa? O que a gente quer construir para ela? E agora eu vou desafiar vocês. Todo mundo tem um bloquinho, uma caneta, muito bonitinha aqui, oferecida. Eu queria que vocês pensassem em um empreendedor, um dono de empresa, uma pessoa que você se inspirou para abrir o seu negócio, que você se inspira diariamente para trabalhar com essa pessoa. Eu queria que vocês escrevessem o nome dessa pessoa no caderno, pensem separadamente, sozinhos. Vou dar 30 segundos para vocês escreverem o nome dessa pessoa que vocês admiram, que acham que é um ótimo empreendedor. Pode ser de grande empresa, pode ser da loja vizinha, pode ser o seu amigo, pode ser o seu pai. Enfim, coloquem o nome de uma pessoa no caderno, daquele que vocês acham interessante. Quem não tiver papel, pensa na cabeça para poder fazer. Quem tiver papel, escreva para concretizar esse empreendedor que você admira. Vamos lá. Então agora, com o seu colega ao lado, explique para ele quem é esse empreendedor que te inspira tanto e o porquê você escolheu ele. Todo mundo lembrou de um empreendedor, de um dono de empresa que admira?
Agora, quem quer falar o do colega? Vamos ver se prestaram atenção. É pegadinha isso, hein? Vamos lá. Quem quer falar o que o colega, o empreendedor, que o colega acha? Todo mundo morre de medo quando o professor chega com o microfone, né? Perto e daí entrega o microfone assim, né? A parte do microfone é boa, porque você entrega e... Entendi. Bom, o meu colega aqui estava falando sobre o diretor da empresa onde ele trabalha, devido ao empreendedorismo dele, pela força de vontade, pela trajetória, que apesar de pouco estudo, também conseguiu chegar no patamar aí, né, de direção de uma empresa, de ter construído aí algo ao longo da vida. E ele se inspira nessa pessoa. Legal, né? E a gente tem vários empreendedores que buscam essa eternalização, se é que existe essa palavra, né? Que buscam ser eternos. E a pergunta desses caras é: o que é ser esse tal do empreendedor? O que é esse ser empreendedor? O empreendedor é exatamente aqueles que as pessoas que a gente admira, né? E todo mundo, quando pensa em empreendedor, pensa nesse cara, né? Esse cara criou um império gigantesco de produtos, serviços, modificou a forma da gente viver e falar, né? E os modelos todos que a gente tem. Esse é o Steve Jobs, o criador da Apple, né? Do iPhone, do iMac e assim por diante, tá? Mas todo mundo, quando pensa em empreendedor, já pensa lá em cima, né? E esse empreendedor, às vezes, realmente está difícil, Estava te zoando, mas... pode ser o Eike Batista, como vocês falaram lá, né? O Eike Batista tem todo o seu histórico, tem todo o seu material, as suas empresas, e é um dos homens mais ricos do mundo, tá? 28 bilhões de reais, fica bem simples fazer qualquer investimento, igual a gente, né? Tem investimento assim, super tranquilo. Quando você fala do empreendedor, todo mundo acha que você é meio louco, né? Para quem não conhece, esse é o louco do Maurício de Souza. Por quê? Porque você vai largar a sua empresa, o seu FGTS, as suas férias 13º, para quê? Para abrir um negócio incerto, um negócio seu, para você poder fazer o trabalho e passar sábado, domingo, para fazer as suas coisas, uma coisa que você acredita, igual a Sanai bem falou, né? E aí você deixa sua família de lado para cuidar dos seus negócios. Que cara louco é esse? E aí você fala: não, eu vou ser empreendedor, que eu não quero mais ter meu chefe, porque meu chefe fica cobrando hora, que tem que bater o ponto, que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Eu quero ser meu dono da minha hora, né? E aí o que acontece? Você fica escravo do seu próprio negócio, né? Você só troca o chefe pelo seu negócio, e o seu negócio é mais pesado ainda. Por quê? Você tem um monte de funcionário que depende de você, aí você conhece seu funcionário, aí você conhece o filho do seu funcionário, aí você conhece o neto do seu funcionário, e você sabe que toda aquela galera depende de você, né? E aí o negócio começa a ficar pesado, difícil, porque nesse seu dia a dia é muito pesado. Pode passar? Mas o empreendedor são essas pessoas que vocês falaram, né? É a pessoa lá do lado que tem um barzinho que vende a coxinha. Ou aquela senhora que está lá em casa que vende coxinha, né? De festa, e aí ganha um dinheirinho, sobrevive e mantém 5, 6 pessoas por causa das coxinhas da festa. Esse é o empreendedor. A gente tem que aprender também com esses empreendedores. Pois por mais ferramentas que a gente traga para melhorar o dia a dia de vocês, o espírito empreendedor está em cada um de vocês. Mesmo que você não seja o dono do negócio, como o diretor, né, que ele comentou, você tem que ter esse espírito empreendedor, e as empresas estão cobrando esse espírito empreendedor de cada funcionário para poder entender como que você vê esse negócio e para buscar esse negócio para crescer. Ou seja, o empreendedor somos todos nós.
Tá? Não é só o Marcos Nakagawa, né? Mas também não é só o diretor, não é só o pessoal aqui do Sindicato Varejista que busca cada vez mais crescer e trazer oportunidades para vocês. Somos todos. Só que tem alguns padrões, segundo alguns estudos, né, do Gerber, que mostra quais os tipos de empreendedores tem. Tem aquele empreendedor que é um empreendedor nato, né, que nasce empreendedor. Tem aquele empreendedor que é mais o administrador. Tá? O administrador é aquele que gosta das coisas tudo direitinho, dos seus mínimos detalhes. Né? E coloca tudo direitinho na caixinha, na planilhinha e assim por diante. Né? Tem vários empreendedores que são desse estilo mais administrador. E tem o empreendedor que é o técnico, que ele é o bom da venda, que ele é o bom do balcão, que ele é o bom de arrumar as coisas na prateleira, que ele é o bom de negociar com o fornecedor. Ele é o técnico que é muito bom naquilo que ele faz. Ele, às vezes, não consegue ver o todo. E quais são as diferenças entre os três? O empreendedor é aquele visionário, sonhador, que busca sempre a mudança, tem uma personalidade criativa. É aquele chefe, aquele dono de empresa que fala: tive uma ideia, vamos fazer aqui agora, vamos contratar um cara vestido de Papai Noel para ficar aqui na frente da loja. Não, mas isso tem custo, tem gasto, vai ter que pagar uma diária para o cara vestido de Papai Noel, vai ter que comprar roupa do Papai Noel, vai ter que dar almoço. Não, mas é uma ideia super legal que vai chamar os clientes, as criancinhas vão ganhar balinha lá na porta. É esse daqui, tá? Personalidade criativa. As pessoas, e lógico, vai chegar alguém e falar: não, mas pensa bem, isso daí, ó, por dia vai custar uns R$300, você vai ter que dar almoço pro cara, vai ter que comprar isso, blá blá blá. Não, cara, você está indo contra a minha ideia? Ou seja, as pessoas são obstáculos no caminho dessa pessoa. Tá? Tem essas pessoas com espírito empreendedor. Tá? E aí vocês vão se identificando com cada um deles com que você é mais forte. O administrador é aquele mais planejador, pragmático, que pega assim e fala: não, para que a gente vai contratar o Papai Noel? A gente já tentou ano passado e não deu certo. E além disso a gente gastou isso. Vamos fazer uma campanhazinha aqui de Natal mais, vamos enfeitar a frente, pôr umas luzinhas e tá bom. É o suficiente. Né? Vive no passado, se apega ao status, e aí ele sempre está treinado para ver problema. Não, porque o Papai Noel deu errado. Não é que deu errado. Né? Não. E aí ele fica sempre vendo com essa parte, ele é um cara muito organizador. E o técnico é aquele que põe a mão na massa. Ah, eu vou ser o Papai Noel. Não, mas você é o dono da empresa. Não, mas eu sou o Papai Noel. Eu sou o cara que põe a mão na massa. Em vez de o cara pegar e falar: faz aquela continha para mim, para pagar os fornecedores. Ou você paga o fornecedor para mim, vai lá no banco para mim e faz aquela compra. Não, deixa que eu vou. Fecha a loja. Ou deixa lá um cara que começou agora na loja e vai lá pagar a compra. Né? Então faça você mesmo, adora consertar. Ah, tem um vazamento aqui na loja, aqui no banheiro dos funcionários, pode deixar. Não, mas o seu dono, contrata alguém, a sua hora de trabalho é muito mais valiosa do que você consertando. Não, mas eu sei consertar, eu conserto tudo em casa, porque eu não vou consertar aqui no meu comércio também. E o cara para tudo, em vez de sair lá do caixa, em vez de ficar atendendo o cliente, o cara vai lá consertar o cano. Né? Então é um cara técnico que gosta de pegar assim e falar: ah, já fiz isso, e é feliz trabalhando no seu modo de fazer. Marcos, mas espera aí, você contou. O que você quer dizer com isso? Quer dizer que o Gerber colocou e fez uma pesquisa com muitas pessoas e meio que enquadrou essas pessoas nesses padrões de personalidade. Ah, então quer dizer que toda vez vai ter uma pessoa que ela é só empreendedora, só administradora e só técnica. Não. Todo mundo vai ter um pouquinho de cada coisa nas suas competências, nas suas habilidades e assim por diante. O que vai fazer é que um deles sempre vai se destacar. Ah, mas qual que é o melhor para ser varejista? Qual que é o melhor para ter um comércio? Para ser um empreendedor como o tio de vocês, né? Seu avô, o avô de vocês. Como que é o melhor? Qual competência que ele tinha? Vocês já conseguiram identificar quais deles ele tinha mais forte?
um deles vai ser mais forte. E aí o que você faz com o restante? Que você não é muito bom? Busca alguém muito próximo a você, ou busca um funcionário que seja bom em algumas coisas dessas. Porque se você tiver uma empresa só de empreendedor que fica criando, e que não administra, e que não organiza, não vai funcionar. Mas Marcos, você está falando de grande empresa, você trabalhou em empresa grande, é fácil falar que contrata um administrador, contrata um técnico, é muito fácil. Não estou falando isso. Se você é sozinho, se você tem uma pessoa, duas, treina essas outras pessoas para ter essas outras competências. Porque a empresa ideal é a empresa que tem pelo menos 3 personalidades ou uma pessoa com as personalidades desse daqui. Então uma empresa precisa ter 3 pessoas? Você não está entendendo a palestra. Então é melhor tomar um cafezinho lá fora. A ideia é que você tenha ou perceba que em alguns momentos você tem que ser empreendedor, em alguns momentos você tem que ser administrador, e em alguns momentos você tem que ser técnico. E aí você tem que falar com o contador, e aí você tem que entregar os documentos para o contador, e aí você tem que fazer toda aquela burocracia, porque você às vezes tem que administrar também. Tudo bem? Está fazendo sentido para todo mundo? Ok? Por quê? Porque a gente não vive só de sonhos, certo? Esse sonho está bem apetitoso, inclusive. E essa hora é quase sacanagem mostrar esse sonho. A gente não vive só de sonho, a não ser o padeiro, né, que vive só de sonho. Essa piada foi péssima, né? Não, tem que melhorar essa piada. E o sonho, então, é o que move a gente. E a gente sempre tem uma ideia. A gente precisa catalisar essa ideia e concretizar. Por quê? Só de sonho e ideia não dá para viver. A gente tem que concretizar ele. Como que a gente concretiza? Quando a gente tem alguns pontos que a gente tem que se desenvolver. E como que a gente faz para juntar essas duas coisas? Entre o sonho e a realidade. Entre ter uma loja com 500 funcionários e uma loja real de 2, 3 funcionários. É juntar as 3 competências para gerar mais dinheiro. E com isso, como a gente faz isso no dia a dia? Como a gente pode planejar isso no dia a dia? Como a gente pode pensar nessas competências no dia a dia? E aí, que é planejando as nossas ações. Tudo bem? Bom, tudo muito bonito, tudo muito lindo, já falamos de luz, sonho, inspiração, e aí? E a prática, né? Então, eu sempre falo que a prática é um pouco mais dura, né? A gente costuma sempre nos exercícios falar que o papel, ele é interessante, e a planilha principalmente é interessante, porque o negócio fica tudo bonito de explicar, até o momento que você coloca na planilha e vê quanto você efetivamente vai tirar, quanto você vai gastar, como é que você vai fazer, quanto você quer ganhar, né? Assim a mesma coisa acontece com o plano de ação. Então você começa com a ideia no ano de fazer 10 campanhas ao mesmo tempo, né? Não, porque até agosto eu vou ter tantas vendas, ou fazer tantas campanhas. É quando você começa a colocar no papel e começa a quantificar quanto trabalho vai dar, aí você, acho que não vai dar para fazer tudo aquilo que eu pensei. Por isso que é importante a gente colocar as coisas no papel. E o plano de ação, ele serve para ser uma partitura nossa. Ele é a nossa guia. É a nossa guia. Existe uma outra coisa que a gente tem como, vou dizer, novo mito, que é que o plano de ação ele tem que ser uma coisa extremamente complexa. É como se eu falasse que um plano de ação ele é tão bonito quanto seria uma partitura como essa, né? É legal de ver, não é? Mas tão difícil de executar, não parece? Quando você parece que você vai ser um cara maravilhoso se você conseguisse fazer isso aqui. Agora, venhamos e convenhamos. Será que o nosso negócio, será que a gente não precisa pensar em coisas que a gente... mais simples? Será que todo plano de ação tem que ser tão complexo? O plano de ação ele pode ser simples. Aliás, eu vou dizer uma coisa. É melhor vocês criarem um simples plano que funcione do que ficar querendo criar coisas do arco da velha que não vão conseguir. Vocês vão conseguir executar.
Uma empresa precisa o quê? Ter a cultura de acompanhar e de executar. Então, assim, eu diria, o plano de ação, vamos fazer um plano de ação? Vamos começar com a ciranda cirandinha. É simples, é tranquilo, todo mundo conhece, pouca coisa e consegue executar. Quanto mais complexo você tenta fazer as coisas, às vezes, fica mais difícil você acompanhar, fica mais difícil de gerenciar e o resultado nem sempre é o melhor. Então, eu procuro pensar sempre num plano de ação que seja eficaz. Eficaz está na simplicidade, não é? A Nona Sinfonia de Beethoven, todo mundo conhece a melodia. A melodia principal todo mundo conhece. Pode não conhecer a orquestra, a página dos violinos, não conhece. Mas a melodia todo mundo se lembra. Então, se você pensar bem, nosso plano de ação ele tem que ser, pode ser simples e tem que representar essa simplicidade, né? Quando a gente pensa num plano de ação, sempre fala assim, vou fazer uma ação porque eu quero alguma coisa. Né? E onde que a gente falha em descrever o nosso caminho de ação? Primeira coisa, a gente não estabeleceu a meta clara. Se você não estabelece o que você quer, qualquer coisa que você vai desenhar, não vai dar certo. Não é verdade? Então vamos supor, eu quero traçar meu caminho de Campinas a São Paulo. Se eu não soubesse que eu quero chegar a São Paulo, como é que eu vou saber que rodovia eu vou pegar? Eu nunca vou saber. Então a primeira coisa é, se eu não souber estabelecer o que eu quero, a possibilidade de você falhar é enorme, senão quase certo. Segundo, tá bom, eu defini, eu vou para São Paulo. Mas a gente não faz bons planos de ação. Seja porque a gente não conhece o método, ou porque a gente não tem as informações. Ou seja, a mesma coisa que eu falasse, vou para São Paulo, mas eu não sei que estradas eu posso pegar. Eu não conheço as estradas. Não sei como chegar a São Paulo. Aí eu também vou falhar no meu plano de ação. Vou acabar falhando. Quarta e terceira opção. Você sabe que você vai chegar em São Paulo, você conhece as rodovias, mas você é um mau motorista. Você não consegue. Você se perde no meio do caminho. Você também não consegue executar. E a quarta é porque pode ocorrer circunstâncias fora do nosso controle. Alguém bate no seu carro durante o caminho. Então por que a gente falha? A gente falha principalmente por essas primeiras razões. Se a gente não sabe o que a gente quer, se a gente não sabe como chegar, que caminhos a gente pode tomar, se a gente não tem, às vezes, a capacidade de executar, de caminhar. Isso daí, a gente não é um bom motorista. Então, um bom plano de ação, ele, antes de tudo, ele tem que prever que vocês saibam onde vocês querem chegar, de alguma forma que vocês entendam que caminhos vocês têm para chegar nesse objetivo, e depois que vocês consigam executar. Por isso que eu estava falando da importância da simplicidade, né? O plano de ação bom, ele é adequado também para cada história de cada empresa. Por quê? Porque é vocês que vão ter que executar. Não adianta vocês criarem um plano de ação que vocês depois não conseguem executar. Vocês podem criar um plano maravilhoso que vão precisar de um recurso que vocês não têm. Então, o bom plano de ação é aquele que vocês conseguem executar depois. E as metas, para a gente falar sobre onde a gente quer chegar, é um pouquinho que eu falei da questão da planilha, é isso. Se a gente não chegar em alguma coisa tangível, fica difícil estabelecer uma meta. Você precisa entregar a meta com valores, com números, com entregas, prazos físicos, né? Então a gente às vezes não quer se comprometer com a meta, né? Então vamos supor que a gente está no comércio e fala assim, eu vou precisar de uma meta de vendas, vou precisar faturar 10 mil reais nessas 20 mil reais por mês. Em junho, eu estou começando meu negócio agora, então em junho eu vou ter que faturar 20 mil reais por mês. As pessoas não querem comprometer, elas querem só falar assim, vou aumentar minhas vendas. Aumentar vendas não significa nada, porque você não sabe onde você quer chegar. Se você coloca, eu quero aumentar minhas vendas em 50%, eu quero que a minha receita da loja chegue a 50 mil reais em determinado produto, você consegue qualificar. Eu quero que no mês de agosto tenha tanto de receita. Isso você consegue acompanhar. Eu quero eu quero ter um resultado da minha campanha do Dia das Mães que aumente minhas vendas em 20%. Você já tem um mês, já tem um prazo, você já sabe onde vai aumentar. Então qualquer plano de ação, ele contempla isso de uma maneira muito clara. Onde eu quero chegar?
né? Vamos supor que vocês queiram fazer um site novo para a loja de vocês, ou um material gráfico. Vocês vão ter que falar o quê? Qual o objetivo de vocês? Quando que vocês vão entregar? Qual que é a entrega física? Se vocês não souberem, sabe, identificar o que é isso, fica muito difícil para vocês depois até saberem se vocês fizeram certo ou não fizeram. Como é que você vai saber quando vai terminar? Não tem como. Então a meta tem que ser mensurável. Importantíssimo. Como é que a gente vai chegar lá? A gente tem que pensar nos caminhos. Como eu falei das rotas das estradas, se você não conhece a estrada, o que você faz? Você compra um mapa. A gente compra um mapa na banca. Tem o GPS. Você pergunta para um amigo. Nosso negócio também é assim. A gente tem que comprar livros. Tem que conversar com amigo. Conversa com pessoas. Para vocês entenderem que rotas vocês têm disponíveis para chegar onde vocês traçaram, nas metas. Vocês têm que listar as ações. Só de listar, às vezes a gente começa a entender, quando você começa a listar, começa a entender a quantidade do trabalho que dá. O que é preciso fazer? Quando você começa a listar uma lista simples, o que você precisa fazer? Preciso fazer um site novo para a loja, fazer uma campanha pela internet. Então, eu tenho que contratar um programador, eu tenho que escrever os textos do site, tenho que bolar os produtos que vão para a promoção, eu vou ter que aprovar o design com o cara, tenho que separar o orçamento. Tem que bolar. Você começa a listar as ações. Aí você vai ter noção melhor do que representa essa ação para vocês. É importante, no checklist de cada um de vocês, separar por grandes temas. É uma forma de organizar importante, né? Colocar prazos. Sem prazo, a coisa fica realmente a Deus dará. Precisa ter prazo. Qualquer ação, ela precisa ter prazo. O prazo é uma condicionante fundamental. Outra coisa, precisa colocar um dono. Cão sem dono morre de fome. Morre. E cão com 2 donos também morre de fome. Não existe essa história de tipo assim, isso é comum, né? Você está lá numa reunião, aí, mas quem vai ficar responsável por essa tarefa? O Marcos e o Eric. É o Marcos ou o Eric? No final das contas vai ser o deixa que eu deixo, né? Não, mas o Marcos estava cuidando disso. O Marcos vai falar assim, não, é o Eric que estava cuidando. E ninguém ficou, como já morreu de fome, coitado do cachorro. Dono é um só. Responsável pela ação é um. Você pode ter alguém que ajude, mas... Gente, alguém precisa ser cobrado. Precisa ser uma pessoa cobrada. Vocês precisam identificar uma pessoa, mesmo que sejam vocês mesmos. Mesmo que sejam vocês mesmos, vocês precisam identificar quem é o cara responsável por isso aqui. Porque esse é o cara que você vai cobrar no final. Importante também, a parte da comunicação. Então assim, se vocês querem que a equipe de vocês esteja com vocês no plano, eles precisam saber onde eles estão chegando. Não adianta nada você chegar um dia e passar uma tarefa à pessoa, falar assim, não, você tem que fazer o site. A pessoa não entende para quê, não sabe que é a promoção pro Dia das Mães. Você entregou para ela uma tarefa que a pessoa não entende o objetivo. Daí você vai, cobra, a pessoa não fez do jeito que você queria. E daí a pessoa fala assim, mas pô, eu sou adivinha, não tenho bola de cristal. Como é que eu vou saber que é pro Dia das Mães, que é para uma promoção? Eu não sei de nada. Aí você vai falar, mas essas pessoas são um obstáculo para o meu empreendedorismo. Eles não compreendem o meu espírito visionário de negócio. Um bom líder comunica. Eles precisam comunicar. Qualquer plano de ação então, precisa ser comunicável. Então as pessoas têm que entender onde elas estão, qual o papel delas, onde elas estão aportando, qual o objetivo final. E logicamente esteja aberto para sugestões. Por quê? Às vezes tem umas nuances no negócio que um técnico vai te alertar. Olha, vou voltar ao exemplo do site. Um técnico de informática fala assim, olha, isso que você está querendo a gente não vai conseguir fazer, vai custar muito dinheiro, não vai ter tempo. Esse desenvolvimento não é tão simples quanto parece. A nossa questão do plano não é criar um bom plano de papel bonito, né? Colocar uma logomarca bonita, legal, daí você vai lá, coloca na gaveta e nunca é executado. Eu já vi vários desses daí, gente, muitos. A questão é, como é que vocês criam um plano que vocês conseguem executar? Tem que envolver as pessoas. No fundo, a empresa depende. O balconista tem que entender o que você quer. Se ele entender o que você quer, onde você quer chegar, ele não vai também produzir resultado. Você tem que envolver, as pessoas têm que estar engajadas nesse plano.
Acompanhamento. Então, tão importante quando você poder definir essa questão de planejamento é vocês poderem estabelecer formas de vocês acompanharem e ver se isso aí está sendo cumprido. Não adianta nada, eu falo assim, atribuir uma meta e depois nunca mais cobrar. Daqui a 6 meses você vem cobrar e o que acontece? Não foi feito. Mas por que não foi feito? Aí vem uma briga generalizada. Não era mais fácil você, no primeiro mês, sentar-se com a pessoa e ver se estava tendo problema? Não seria mais fácil? É muito mais fácil. Tem que estabelecer alguns vamos dizer assim, alguma forma de acompanhamento e pontos de controle. Às vezes tem problemas que vocês não perceberam no começo. Então vocês vão ter que planejar, tem que fazer algumas adequações. E as entregas têm que ser sempre também em números e valores. Quem trabalha com venda sabe como é que é isso daí. A entrega é quanto vendeu, quantas visitas fez no dia, quantas propostas estão na rua. Mas a mesma coisa pode ser estabelecida em todos os departamentos da empresa. E principalmente, vocês têm que comemorar as vitórias depois do plano. Tem que comemorar as vitórias, tem que dividir, compartilhar os problemas, que no fundo, está todo mundo na mesma empresa, está todo mundo no mesmo barco. Todo mundo está comprando essa história da empresa, do crescimento. Porque no fundo, as pessoas que estão com você dependem do sucesso da empresa. Se a sua empresa não tiver sucesso, vocês falam obrigado, tchau, pode ir para casa, não precisamos mais de você. No fundo, as pessoas têm que estar sendo incorporadas nesse projeto. E vocês têm que comemorar com elas também o sucesso desse plano. Bom, isso daí que o Eric passou nada mais é do que a nossa famosa roda PDCA, né? Que é planejar, desenvolver, controlar e fazer ação novamente. Tá? Então, aqui você define a meta, define o método, como você vai funcionar. Aqui você educa e treina os seus funcionários, você executa, coleta os dados. Aqui você checa as metas e os resultados. E aqui você faz as ações corretivas, preventivas ou de melhor. Tá? Então, essa roda do plano de negócios é fundamental para você que vai desenvolver uma ação, as ações dentro da sua empresa, do seu comércio, para poder desenvolver e ampliar, aumentar o seu faturamento, aumentar os seus negócios e assim por diante. E o que é o tal do plano de negócios? Que a gente ouve tanto, plano de negócios. Né? Em inglês fica mais chique até. O business plan, né? Que a gente ouve tanto por aí. O plano de negócios nada mais é do que vários planos de ação em conjunto. Tá? E aí vai ter um plano de ação de marketing, que chama plano de marketing, um plano de comunicação, um plano financeiro, um plano de operações, e aí você acaba tendo vários planos de ações que acaba virando o plano de negócios. Tá? E aqui tem a descrição, que é exatamente aquela partitura, né, que o Eric colocou, um pouco mais complexa, aonde os vários sets de instrumentos, né, as cordas, os metais, as pessoas dentro da sua empresa ou dentro do próprio improviso, né, que apesar do improviso tem essa parte da partitura, é um documento que descreve por escrito os objetivos de um negócio e esses passos, que são os planos de negócio, devem ser alcançados. Um plano de negócio permite identificar e diminuir os erros, os prováveis erros que deva ter dentro desse caminhar, dentro dessa estrada até São Paulo, que o Eric bem colocou. Tudo bem? Deu para entender o plano de negócios? Ok. Bom, na verdade, tudo isso que a gente vem colocando aqui é um pedaço de um projeto, né, que a gente tem desenvolvido e, lógico, que até na outra palestra que a gente deu aqui, dá um gostinho de, nossa, mas como que a gente faz isso operacionalmente? Como a gente faz isso no dia a dia? Como que a gente consegue colocar isso em prática? Tá? E nesses vários debates que a gente teve com a Sanai, com o Roberto, toda a equipe aqui do Sind Varejista, a gente percebeu que a gente precisa ajudar o pessoal aqui a desenvolver esses planos de ações, esses planos de negócio. Tá? E para isso a gente desenvolveu um projeto
projeto onde a gente, em conjunto, vai desenvolver alguns conhecimentos, como esses que a gente passou por aqui hoje, e fazer o mão na massa, tá? Bom, obrigado então. Obrigado, gente. Obrigado pelo tempo de vocês e vamos tomar um cafezinho, a gente está à disposição.